Muito boa noite de novo, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares todos vocês que são muito especiais para a nossa caminhada, né? Os meus colegas de profissão, que eu sei que tem alguns por aí. Realmente eu estou muito grato por essa possibilidade de falar da palavra de Deus aqui, né? Sempre vou dizer a vocês, a palavra de Deus não é uma religião. A palavra de Deus é uma mensagem de amor de Deus para o homem. E essa mensagem, ela precisa ser praticada, vivida por nós. Nós que temos consciência dessa palavra, devemos praticar essa palavra. A principal característica de quem conhece a Deus é praticar o amor às pessoas. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo as pessoas. O amor às pessoas é a verificação, é a comprovação de que nós amamos a Deus, certo? Então não é um ritual, não é definir uma frase bonita, né? Amar a Deus e amar as pessoas. Não, isso precisa ser praticado por cada um de nós. E que essa corrente de amor realmente se espalhe. Eu quero realmente encorajar vocês aí, quem não é inscrito a se inscrever, quem já é inscrito a levar essa palavra adiante, né? Aqui a gente não tem nenhuma pretensão de aumentar nada aqui na Bíblia, né? É mostrar a Bíblia pela Bíblia, ok? O título nosso, a gente já sabe, 40 lições essenciais para a vida cristã, e a lição que nós falaremos agora é a lição 16. O título é A Revelação acerca das 7 igrejas em Apocalipse, a igreja em Tiatira. Chegamos agora à igreja em Tiatira, cujo nome quer dizer sacrifício aromático. As palavras do Senhor nessa carta são bem duras. Ele diz que tem olhos como chama de fogo. Apocalipse 2,18. Nada se oculta de seus olhos. Ele é a luz e a própria iluminação. Ao mesmo tempo, seus pés são como bronze polido. Na Bíblia, bronze representa julgamento, juízo. No versículo 19, o Senhor diz que conhecia as obras da igreja em Tiatira, bem como o amor, a fé, o serviço, a perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. No versículo 20, o Senhor menciona Jezabel. No Antigo Testamento, Jezabel foi a mulher do rei Acabe de Israel. Ela era gentia e seduziu o povo de Deus a adorar Baal, ídolos dos gentios, 1 Reis 16, de 30 a 32. O problema dos ídolos é que Deus é substituído. Até aquele ponto na história de Israel, ninguém jamais havia levado o povo a pecar, tanto quanto Acabe. Foi o primeiro que levou o povo a adorar um deus pagão, em larga escala. Jezabel, em Apocalipse 2,20, é a mulher que em Mateus 13,33 misturou fermento nas 3 medidas de flor de farinha e levedou toda a massa. Fermentos são ensinamentos e a massa é o Senhor Jesus, a pura flor de farinha. Os ensinamentos heréticos levedaram todo o desfrute adequado de Cristo. A união de Acabe e Jezabel não foi um casamento, mas fornicação, e ela não era rainha. O que Deus vê é uma mulher que confunde as palavras de Deus e o povo de Deus. O resultado de fornicação é idolatria. Na história da igreja, houve as perseguições do Império Romano, do final do século I até o século VI, e também a Inquisição a partir do século XII, que matou milhares de cristãos genuínos de forma extremamente cruel, a fim de que todos aceitassem suas doutrinas. Na nação de Israel havia apenas uma mulher que matava os profetas, Jezabel. O Senhor disse que a falha da igreja em Tiatira era tolerar os ensinamentos dessa mulher. O versículo 24 menciona os demais de Tiatira. Quando Elias foi perseguido por Jezabel, ele achava que era o único que havia restado dos profetas do Senhor. Mas o Senhor lhe disse que havia reservado 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. 1 Reis 19, de 9 a 18. Embora tenha havido tanta perseguição, o Senhor preservou para si muitos que lhe foram fiéis naquele meio, graças ao Senhor. A condição da igreja a partir do século VI, Apocalipse 2, de 18 a 29. Aqui já fecha
a lição inteira sobre Tiatira, tá certo? Depois a gente vai pegar Efésios 5 para finalizar, tá bom? E Apocalipse 17 também. Vamos ler Apocalipse 2, do 18 até o 29. E aí a gente fecha aqui praticamente a lição, ok? Sobre Tiatira. Ó, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok? Vamos ler Apocalipse 17, 4 a 6 e depois Efésios 5, 22 a 24. Apocalipse 17, de 4 a 6. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de prata, pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, em um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Por último, vamos ler Efésios 5, 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É lógico que aqui não é uma perspectiva humana, né? Essa sujeição aqui tem a ver com a vida de Deus nas pessoas, tá certo? E depois Deus pede para o marido amar a mulher como Cristo ama a igreja, tá certo? Não é só a perspectiva da submissão, é do amor do homem também à mulher, tá certo? Deus abençoe a todos, uma boa noite aqui, tá bem?